Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a psicologia infantil. É muito importante que nós, quanto profissionais que atuamos com crianças e adolescentes, tenhamos um certo conhecimento a respeito da psicologia infantil, porque a partir dela nós teremos como direcionar o nosso trabalho nas mais diferentes áreas de atuação. Então, o que é que a psicologia infantil tem como objetivo? O objetivo da psicologia infantil é estudar os comportamentos das crianças em diferentes âmbitos, no âmbito físico, emocional, social, cognitivo, de interação, né, que é o social, na parte linguística, nas emoções. Então, é uma possibilidade de conhecimento a respeito dessa criança muito amplo e que vai nos possibilitar direcionar muitas vezes o nosso trabalho em diferentes áreas que nós vamos atuar com essa criança. Nós vemos que diante, né, dessa evolução que vem acontecendo no mundo contemporâneo, as nossas crianças estão tendo que acompanhar as nossas expectativas diante de tantas informações, de tantas exigências, de tantas cobranças que nós, quanto pais, sofremos da sociedade. Nós acabamos também levando essas exigências, essas cobranças para os nossos filhos. Então, eles têm que dar conta de praticar esporte, de falar diferentes línguas, de dominar a informática, de ser crianças brilhantes na escola, ter um excelente desempenho nas suas notas, precisa ser uma criança obediente e precisa demonstrar eficiência em tudo aquilo que se propõe a fazer ou que os outros determinam que elas façam. E a gente tem percebido que muitas vezes nós temos criado crianças frustradas, crianças irritadiças, muitas vezes agressivas, hiperativas, angustiadas, justamente por conta dessa nossa cobrança exagerada. São tantas atividades que nós, quanto pais, determinamos para que essas crianças e adolescentes cumpram, que eles muitas vezes, ou na maioria das vezes, não têm tempo para ser o que elas realmente são, que são crianças. Então precisam dar conta de executar tantas tarefas as quais são direcionadas para que elas resolvam no seu dia a dia e que participe, que dê conta e que seja eficiente, que elas não conseguem brincar, se divertir, interagir, mostrar o que realmente elas gostam, elas querem e participar de forma ativa naquilo que lhe dá prazer. Então, muitas vezes, nós questionamos determinados comportamentos que a nossa criança ou que nosso adolescente vem apresentando, mas nós não paramos para pensar o quanto
esse excesso de tarefas, de atividades, as quais nós direcionamos aos nossos filhos, têm sido obstáculos para o seu desenvolvimento sadio. Às vezes, a forma como essas crianças conseguem expressar a sua angústia, a sua insatisfação, a sobrecarga de tarefas que elas estão executando a pedido dos seus pais, dos seus responsáveis, é demonstrando através de agressividade, de hiperatividade, crianças que demonstram medo, insegurança o tempo todo, que se sentem insuficientes porque não conseguem realizar todas as tarefas as quais são direcionadas a elas. Muitas vezes crianças apresentando insônia, enurese noturna, crianças angustiadas, deprimidas, ansiosas. Tudo isso muitas vezes por conta desse excesso de atividades que nós julgamos ser tão necessárias para os nossos filhos, para que eles estejam acompanhando a evolução, as informações, as inovações de uma sociedade. Mas nós nos esquecemos de que são crianças e precisam vivenciar atividades e tarefas que são importantes para crianças, para o seu desenvolvimento, para aquela fase em que ela se encontra. Então, nós não podemos direcionar aos nossos filhos as nossas expectativas de vida, tanto de ordem pessoal quanto profissional ou social, porque nós podemos formar adultos frustrados, ansiosos, angustiados por conta de não atender expectativas que não são delas, são nossas. Então, é muito importante que nós, quanto pais, estejamos atentos a esses comportamentos. A psicoterapia infantil é algo muito valioso para essas crianças que apresentam esses comportamentos muitas vezes de angústia, de sofrimento, por conta dessa exigência. Então, no momento em que essa criança tem a liberdade, tem a sua escuta validada, é o momento em que muitas vezes ela vai expressar para o psicoterapeuta as suas angústias, os seus medos, as suas inseguranças, a sensação de incapacidade, e ela vai estar trazendo aquilo que a incomoda e que a deixa em uma posição de vulnerabilidade, aquilo que nós, quanto pais, temos o dever de não proporcionar aos nossos filhos, que é a vulnerabilidade. Mas com esse excesso de exigências, muitas vezes nós acabamos deixando os nossos filhos vulneráveis. E nesse momento em que essa criança ou esse adolescente inicia o processo de psicoterapia, é muito importante que, paralelamente a esse tratamento com a criança, esses familiares, esses responsáveis, também sejam direcionados e também recebam intervenções e informações profissionais de forma a auxiliá-los na forma como deve se comportar com as suas crianças e seus adolescentes. É claro que quando nós desejamos oferecer o melhor para os nossos filhos, nós não temos o pensamento de que aquilo que nós estamos oferecendo
vá trazer malefícios, prejuízos para eles, porque nós queremos oferecer o melhor. Mas até que ponto o que nós vemos como melhor para os nossos filhos realmente é o melhor para ele naquele momento, naquela fase em que ele se encontra? Independente da idade que a sua criança ou que seu adolescente tem, é importante que você dê autonomia para essa criança de se manifestar, dizer o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela gostaria de fazer ou não, em que atividade gostaria de ser inserida ou não, em que aula gostaria de participar. Então, que você, juntamente com o seu pequeno ou com o seu adolescente, que vocês possam tomar essas decisões juntos, em comum acordo, para que sua criança ou seu adolescente sinta prazer em executá-la e não que ele seja obrigado ou se sinta sobrecarregado com isso. O nosso papel, quanto pai, quanto responsável, é de possibilitar a essa criança um desenvolvimento saudável. E no momento em que nós o deixamos sobrecarregado de atividades, de tarefas que de certa forma são importantes para nós deixamos essa criança em um estado de menos-valia, de não ter autonomia para participar daquelas decisões que incluem a sua vida. Então, que nós possamos avaliar e entender o quanto as nossas decisões em relação aos nossos filhos têm impactado em suas vidas de forma positiva ou negativa. E para nós, profissionais que estamos sempre atuando com essas crianças e esses adolescentes, independente de sermos ou não psicólogos, que nós tenhamos um certo conhecimento e domínio sobre a psicologia infantil. Um abraço carinhoso, boas reflexões e que nós possamos validar o desejo e a opinião das nossas crianças. Um abraço.